Esses tempos, no ano passado, o jogo Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça entrou em promoção na Steam, ficando por apenas R$ 13,99, o que é um preço meio bizarro, considerando que o jogo foi lançado no mesmo ano, alguns meses antes, por R$ 280. É simplesmente estranho ver que o jogo ficou nesse preço tão rápido, e o motivo é porque ele fracassou, e muito. Mas por que ele foi um fracasso tão grande? Bom, eu comprei o jogo para analisar o motivo e verificar se é válido. Mas antes de eu começar o vídeo, eu peço para que você já deixe seu like, compartilhe o vídeo com algum amigo e se inscreva no canal se não for inscrito. Agora sim, podemos começar falando do principal, o jogo. Primeiramente, vamos falar de um dos principais motivos dele ter sido tão criticado, que é o que o próprio nome do jogo sugere. O Esquadrão Suicida Matar a Liga da Justiça, que na teoria é o grupo mais forte de heróis da DC. Claro que isso poderia ser feito com boas justificativas em um universo alternativo onde a Liga é mais fraca. E eles tentam fazer isso, porém tem algumas coisas que não fazem sentido. Primeiramente que alguns membros, eles até conseguem usar uma boa justificativa, como usar uma lanterna amarela contra o lanterna verde ou usando um aparelho de desaceleração contra o Flash. Porém, não dá para usar uma boa justificativa para derrotar o Superman. Mais cedo no jogo, a Mulher Maravilha tem uma luta contra o Super-Homem, onde no fim ela se sacrifica, conseguindo enfiar um pedaço de kryptonita bem no peito dele, o que já era para ter matado ele, eu acho. Porém, de alguma forma não matou, ele saiu da luta. Eles poderiam ter usado isso como uma forma de justificar ele ficar mais fraco. Porém, um tempo depois, no jogo, na boss fight contra ele, o mesmo aparece simplesmente sem a kryptonita no peito e restaurado de novo, fazendo com que o sacrifício da Mulher Maravilha fosse completamente em vão. Ah, mas como eles matam um super-homem que resistiu a uma kryptonita sendo enfiada no peito dele? Simples, na base do tiro mesmo, e vestindo kryptonita na roupa. Uma morte realmente patética e desrespeitosa para o herói, que é super respeitado e super forte também. Além dessa morte, que sinceramente não vejo muita gente falando sobre o quão ruim ela é, temos outra que com certeza você já ouviu alguém falando sim, que é a do Batman, até porque muita gente criticou essa morte, e com motivo, porque ela não tem sentido. Por que eu digo isso? Porque é o Batman da franquia Arkham, uma versão do herói que consegue derrotar esses vilões facilmente, tanto é que já derrotou a Arlequina e o Pistoleiro, bom, pelo menos a versão antiga dele em seus jogos anteriores. Claro que tem a justificativa de que todos eles estavam juntos contra só um Batman, porém continua não fazendo sentido, já que há uma animação chamada Batman Assalto em Arkham, que por sinal é canônica no universo Arkham, onde o Batman sozinho derrotou todos esses vilões e ainda outros em uma só luta, todos eles contra o Batman. Tanto é que essa morte foi, se não, um dos principais motivos de tanta crítica a esse jogo. O tanto de posts de pessoas criticando esse jogo por essa morte fazia ser quase impossível você não ficar sabendo dela. E a crítica foi tanta, mas tanta, que os caras tiveram que descanonizar a morte do Batman da franquia Arkham. E, sinceramente, por que não fazer isso desde o começo? Já teria evitado muita coisa. Fazer com que no modo história, em alguma hora, descobríssemos que aqueles eram apenas clones o tempo todo e evitar muita coisa. Essa morte foi um dos principais motivos de tanto hate no jogo e, consequentemente, muito boicote também. Se as pessoas já não viam motivo para comprar ele, agora viam menos, com a morte de um herói que estivemos jogando na pele dele por 4 jogos muito bons e que marcaram muitos. O real problema pra mim nem foi ser o Batman morto, o real problema foi o Batman Arkham ser morto, e ainda mais de uma maneira tão patética, sendo morto em um banquinho de praça. Mas tá bom, já falamos de um dos principais motivos do jogo ter levado tanto hate, mas quais os outros? Bom, vamos falar do jogo em si. Ignorando essas mortes meio forçadas, o jogo é até que legal. A jogabilidade é satisfatória, tirando o fato que o Nanaue prefere usar armas ao invés de sair na porrada. A história é bacana em alguns momentos, as cutscenes são bem feitas, o mapa tem algumas sidequests e desafios do Charada que eu achei bem legal de fazer, já que dão skins de recompensas, e as interações entre os personagens são o ponto forte do jogo, dá pra dar umas boas risadas.
porém não compensa pagar R$280 por isso, tendo em vista que todos os outros jogos Arkham são melhores e mais baratos. Além disso, a ideia do jogo era ser live service, o que eu não entendo o motivo, mas beleza. Se quiser fazer um jogo live service, colocasse de graça ou pelo menos barato, já que um jogo live service, caso você não saiba o que é basicamente um jogo contínuo, ou seja, ele não acaba praticamente, tendo temporadas e geralmente sendo online. O melhor exemplo disso é o jogo Fortnite, que possui várias temporadas, é online e tem muitos jogadores ativos. E o jogo queria ser live service, porém a história do jogo não combina tanto com esse tipo de jogo. E além disso, o jogo custa R$280. Como você espera um jogo ter vários jogadores e ser ativo com esse preço? Não dava para fazer live service também, porque a história do jogo é basicamente matar a Liga da Justiça vilã e depois o Brainiac, até você descobrir que o Brainiac possui outras 13 versões pelo multiverso, o que explicaria as outras temporadas e tals, mas de qualquer forma, passar várias temporadas derrotando o mesmo vilão apenas em outras formas é chato para a maioria dos jogadores. O jogo daria certo se fosse que nem o jogo dos Guardiões da Galáxia. Apesar de eu não ser tão fã desse jogo, é fato de que Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça seria um jogo bem mais aclamado tanto pelo público quanto pela crítica se fosse um jogo de história que dá pra jogar com os amigos e não forçasse um live service que ninguém pediu. Além desses pontos, o jogo também foi bem criticado por causa da suposta lacração. Cara, sinceramente, acho que não é um grande problema que afete a jogabilidade, mas esse jogo realmente possui uma representatividade meio forçada, como por exemplo o pistoleiro ser negro, sendo que os jogos anteriores ele era branco, e eu prefiro esse design mesmo, mas não faz muito sentido. Pelo menos esse aí deram uma explicação falando que o outro era um impostor e tal. Tem também o caso da Senhora Frio, que no começo eu achei uma boa ideia, porque eu pensei, nossa, é uma versão onde a esposa do Senhor Frio que fica viva e ele que morre. Mas não, fizeram ela ser lésbica, então é só o Senhor Frio, só que mulher. O que não tem nenhum problema, mas é uma representatividade meio forçada e seria bem mais interessante se fosse uma versão onde a gente via o outro lado com a mulher do Senhor Frio, mostrando que o sentimento de amor deles era mútuo. Mas a suposta lacração nem é o pior desse jogo. Na verdade, acho que até exageram quando falam sobre ela. De qualquer forma, Esquadrão Suicida não é um jogo tão ruim quanto dizem. Claro que tem seus problemas, mas no geral é um jogo divertidinho de se jogar. Acho que nesse final todos podemos concordar que o jogo fracassou por causa de ser um jogo até que bom, porém com problemas que as pessoas focaram mais do que nas outras coisas do game, sem nem buscar outras coisas a respeito dele. E também por ter um preço caro, que já diminuiria o número de jogadores, pois não é lá tão acessível, e ainda mais eles terem que pagar isso tudo para ver seus personagens favoritos morrendo, e só lá na frente saberem que eram apenas clones. Menos a Mulher Maravilha, ela morreu por nada e foi completamente dispersada. Era melhor se fosse um jogo no estilo dos jogos Arkham, sem um live service forçado e com um preço mais acessível para poder atrair mais jogadores e poder ter mais pessoas aproveitando e jogando com seus amigos. Enfim, se você acha que eu esqueci de falar sobre algo ou quer falar sua opinião sobre esse jogo, pode falar nos comentários que eu estarei lendo todos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e, se possível, compartilhar para algum amigo. Qualquer uma dessas coisas vai me ajudar demais e é de graça. Bom, eu sou o Sapo Nerd e até o próximo vídeo!